Olá, galera do nono ano. Eu sou o professor Paulo e hoje nós vamos brincar um pouquinho com a matemática. O nosso tema de estudo hoje são as potências no capítulo. Olá, alunos do nono ano. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3. Fala sobre as potências. Então, o que seria a potência? A definição de potência é multiplicações de fatores iguais. Fatores iguais, tipo, eu tenho aqui o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Esse é o 2, 1, 2, 3 e 4. 2 elevado a 4. Outro exemplo, eu tenho aqui o 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Esse é o 5 elevado à quarta potência. Passando aqui para o outro lado, eu tenho 2 elevado a 4. Esse 4 é chamado de expoente e o 2 é chamado de base. Ou seja, esse expoente, o número 4, ele vai indicar quantas vezes a base vai se repetir. Voltando para o exemplo 1, que eu tenho o 2, 1, 2, 3 e 4. 2 elevado à quarta potência. O 4 indica quantas vezes a potência vai se repetir. Então, analisando aqui, eu tenho 1, 2, 3 e 4. O 5, 4 vezes. Então, 5 elevado à quarta potência. Repetindo aqui a nossa definição. A potenciação indica multiplicações de fatores iguais. Fatores são esses termos aqui, ó, o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. São chamados de fatores. Aqui, o 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. São chamados também de fatores. Dando continuidade ao nosso assunto, por definições temos que todas as potências com expoente 1 é igual à base. O que significa dizer que toda potência com expoente 1 é igual à base? Vamos colocar aqui um exemplo. Eu tenho aqui o 3 elevado a 1. Isso vai ser igual... Isso que é igual à base. Quem é a base aqui? Voltando lá para aquele exemplozinho que nós fizemos aqui da base. A base é esse número aqui de baixo. Então, 3... Aqui é o 2 elevado a 4. No caso, eu tenho o 3 elevado a 1, que é igual à base. Então, vai ser igual a 3. Mas, professor, ainda não entendi. Explique aí de uma maneira melhor. Então, vamos para o conceito do expoente. Voltando para cá. O expoente indica quantas vezes eu vou escrever a base. Se o expoente é 4, eu vou escrever a base 4 vezes. Se o expoente é 1, eu vou escrever a base uma vez. Então, 3 elevado a 1 igual a 3. Se eu tiver o 5 elevado a 1, isso vai ser igual a 5. Professor, e se fosse o 1000 elevado a 1, seria igual a quanto? Usando a nossa lógica, igual a 1000. Vamos para mais uma definição. Todas as potências com expoente igual a 0 são iguais a 1. Vou colocar aqui alguns exemplos. Imagine que nós temos aqui o 5 elevado a 0. Isso é igual a 1. Isso vai vir uma série de interrogação na cabeça de vocês, alunos. Mas quando chegar na propriedade da multiplicação, nós vamos esclarecer essa dúvida. Mas adote isso como definição. Por definições, temos que todas as potências com expoente igual a 0 são iguais a 1. Quando vier com esse termo por definição, se adote que não vai ter cálculo, adote essa informação como verdadeira. Só mais um exemplo aqui, ó. Se eu tenho 7 elevado a 0, isso também vai ser igual a 1. Vou utilizar a mesma situação da questão anterior, do item anterior. E se eu tiver 1000 elevado a 0?
É lógico que vocês também já sabem essa resposta. Isso vai ser igual a 1. Dando continuidade ao nosso assunto, vamos ver agora os casos especiais de potência. São aquelas potências com a base negativa dentro do parêntese e a potência com a base negativa fora do parêntese. Essas potências geralmente apresentam resultados diferentes, pois, coloquei aqui como exemplo, menos 2 dentro do parêntese elevado ao quadrado. Se elevado ao quadrado, essa base vai se repetir 2 vezes, ou seja, menos 2 vezes menos 2. Nesse momento, vamos esquecer os sinais. 2 vezes 2, 4. E vamos para o item B, que também é 2 elevado a 2. Então, é 2 vezes 2, que isso aqui também é 4. Agora eu quero que vocês observem, aqui no item B, quem está elevado a 2 é apenas a base. Esse sinal negativo não está elevado a 2. Por isso que ele não se repetiu aqui, ele ficou fora. Ó. Quem está elevado a 2 é só esse 2 aqui. Ó. Onde eu circulei aqui. Ó. Apenas o 2 elevado a 2 está elevado a 2. Troquei aqui as informações. Apenas o 2 está elevado a 2. O sinal negativo não. Por isso que ele fica aqui fora. Então, fica menos 2 vezes 2, 4. Então, o sinal aqui é negativo. Nesse caso, voltando para o item A, menos 2 vezes menos 2. Vocês devem lembrar lá do 7º ano. Na multiplicação de sinais iguais, quando positivo, fica positivo. E se os sinais iguais for negativo, também fica positivo. Só melhorando aqui, fica mais 4. Então, para facilitar o nosso estudo e a compreensão desses sinais, vamos fazer assim. Sempre que a potência estiver dentro do parêntese, olha aqui no item A, dentro do parêntese, e olha aqui no item C, também a potência negativa dentro do parêntese, você vai olhar para o expoente. Se o expoente for par, o resultado será positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado vai ser sempre negativo. Então, quando é que nós vamos ter o resultado positivo? Somente quando o sinal negativo da base, se a base toda estiver dentro do parêntese e o expoente for par. Só apenas nesse caso, o expoente par, o resultado vai ser positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado vai ser sempre negativo. E os demais casos, se não está dentro do parêntese, não interessa saber qual é o expoente. Vai ser sempre negativo. Então, recapitulando. Base negativa, dentro do parêntese, você vai identificar o expoente. Se for par, resultado positivo. Aqui na nossa observaçãozinha. Se o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. Fazendo aqui, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8. Mesmo caso, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8. Então vocês precisam lembrar sempre do expoente. Se a base aparecer negativa, olha lá para o expoente. O expoente é par. Professor, a base é negativa, o expoente é par. Por que está negativo? Porque ele não está dentro do parêntese. Se ele tivesse dentro do parêntese, todo esse número dentro aqui do parêntese, ele seria positivo. Dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos ver a propriedade das potências com expoentes naturais. Ou seja, expoentes naturais quer dizer apenas expoentes positivos. Nós, nesse momento, não vamos trabalhar expoente negativo.
E a nossa primeira propriedade são produtos de potência de mesma base. Quando aparecer em matemática a palavra produto, está se referindo à multiplicação. Vou usar o exemplo aqui no item A, 2 elevado a 5, ou 2 elevado à quinta potência, como queiram chamar, 2 elevado a 8, ou 2 elevado à oitava potência. Como eu falei, produto vai representar sempre a multiplicação. Então, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 8, vocês vão repetir a base. Outro diz, conserve a base e soma seus expoentes. Então, 5 mais 8. Isso vai ser igual a 2 elevado a 5 mais 8, igual a 13. No item B, nós temos 7 elevado à décima potência, vezes 7 elevado a 15. O resultado dessa aplicação, você repete a base, 7, e soma os expoentes. É o 10 mais 15, isso vai ser igual a 7 elevado a 25. Nesse momento aqui, nós estamos apenas aplicando a propriedade. Nós não estamos querendo saber qual é o valor de 7 elevado a 25, nem o valor de 2 elevado a 13. Estou só aplicando a propriedade das potências de mesma base. Nesse caso, eu estou trabalhando a propriedade da multiplicação. Então, como observação, eu coloquei aqui para vocês, nessa propriedade, vemos que quando tivermos multiplicação de potência de mesma base, ou seja, de bases iguais, temos que conservar a base e somar os expoentes. Basta fazer isso. Repete a base, soma os expoentes. Vamos agora para a segunda propriedade, que é a propriedade da divisão de bases iguais, que é uma propriedade muito simples de ser feita. Veja só os exemplos. Nós temos aqui o 4 elevado a 8, dividido por 4 elevado a 5. Vamos seguir a mesma regra. Vamos conservar a base ou repetir a base. Na multiplicação, nós repetimos a base e somamos o expoente. Como a divisão é o inverso da multiplicação, então aqui nós vamos subtrair os expoentes. Vai ficar 4 elevado a 8 menos 5. 8 menos 5 igual a 3. No item B, eu tenho 3 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 2. Quando eu expliquei para vocês, lá quando eu disse que todo número elevado a zero era igual a 1, e eu disse que na propriedade da multiplicação eu ia esclarecer essa dúvida para vocês, mas eu me enganei, não é na multiplicação, é na divisão. Eu tenho aqui o 3 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 2. Utilizando a regra, eu tenho que repete a base, subtrai os expoentes. 3 elevado a 2 menos 2, isso vai ser igual a 3 elevado a 2 menos 2, 0. Aí você vem aqui, professor, você comentou no exemplo anterior, que em exemplos anteriores, que toda potência elevado a 0 é igual a 1. Por que isso vai dar igual a 1? Vejamos a nossa situação aqui. O 3 elevado a 2, o 3 vai se repetir duas vezes. Isso é 3 vezes 3, que dá igual a 9. Então, 3 elevado a 2 é 9. Vai ser 9 dividido para 9. 9 dividido por 9 igual a 1. Por isso que toda a potência elevada a expoente zero vai ser sempre igual a 1. Como observação, nós temos nessa propriedade, vemos que quando tivermos divisão de potência de bases iguais, temos que conservar a base e subtrair os expoentes.
Então aconselho que vocês pausem o vídeo sempre que for necessário e anote essas observações. A terceira propriedade, vamos ver agora, é a potência de uma potência. O que é uma potência de uma potência? Eu tenho aqui uma base, como por exemplo, 2 elevado a 3 vai ser minha base, que é uma potência. Ela vai estar elevada a um expoente. Então, expoente 2. Como fazer esse procedimento? Nós vimos e já entendemos que o 2 indica quantas vezes a base vai se repetir. Então, a minha base aqui vai se repetir 2 vezes. Só que a minha base é o 2 elevado a 3. Também nós já sabemos que na multiplicação de potência de bases iguais, você repete a base e soma os expoentes. É o 3 mais 3, isso dá igual a 2 elevado a 6, ou a sexta potência. Aí você vem a perguntar, professor, sempre eu preciso fazer isso? Não tem uma maneira de dizer mais fácil de chegar a esse resultado? Tem. Vamos lá. O 2 elevado a 3 elevado a 2. Basta você fazer o seguinte. Isso é o 2 elevado. Sempre que for potência de potência, você multiplica aqui os expoentes. A 2 vezes 3. Fica o 2 elevado a 2 vezes 3, que é igual a 2 elevado a 6. A nossa observação aqui vai ser o seguinte: nessa propriedade temos uma potência elevada a uma expoente, a outra expoente. Para resolver temos que conservar a base, ou seja, repetir a base e multiplicar os expoentes. Dando continuidade ao nosso assunto, chegamos na quarta propriedade, que é a multiplicação ou divisão de potência de mesmo expoente. Nós temos aqui como exemplo o 3 elevado a 2 vezes o 2 elevado a 2. Aqui é que se faz? Ambos são elevados a 2, eu jogo tudo dentro do parêntese e elevo ao expoente 2, ou seja, 3 vezes 2 elevado a 2. Isso vai ser igual a 3 vezes 2, 6. 6 elevado a 2. Não há necessidade de resolver, mas vamos resolver aqui para vocês. 6 elevado a 2, isso é 6 vezes 6. O 2 indica quantas vezes a base vai se repetir aqui. 6 vezes 6 igual a 36. Se você lembrar aqui do conceito aqui do 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3. 3 vezes 3 igual a 9. E o 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, dá igual a 4. Multiplicando, nós temos 9 vezes 4 igual a 36. Só para esclarecer aqui as dúvidas para vocês. Fazer aqui um exemplo de divisão, nós temos aqui 2/3 elevado à segunda potência. Lembrando que o expoente 2, eu vou reescrever essa base 2 vezes. Então fica 3 ou 2/3 vezes 2/3, que vai ser igual a 2 elevado a 2 e 3 elevado a 2, que é a mesma coisa de 2 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 2. E assim nós chegamos ao final da aula de hoje. Quem já tiver com o livro, dê uma olhadinha no seu livro. O capítulo tem muitas informações importantes para que vocês leiam. Pesquisem em outras fontes. Retire as dúvidas pelos grupos com seus professores. E não deixe acumular as dúvidas, as dificuldades. Lembre-se que
esse momento que nós estamos, isso vai passar muito em breve, se Deus quiser, para que nós podemos fazer as nossas aulas presenciais, para que a gente consiga fazer um trabalho melhor para cada um de vocês. Mas por enquanto, é o que a gente pede, que vocês assistam aos vídeos, tirem as dúvidas, e aproveite esse momento que estão em casa, estão tendo mais tempo para estudar, para que a gente possa chegar ao final de um ano letivo com um bom aprendizado. Um abraço a todos e até a próxima aula.